Olá, meus caros, vamos falar de um tema muito interessante, que é sobre ata notarial. Ata notarial é uma novidade, né, relativa, né, no âmbito do Código de Processo Civil. Nós tínhamos a regulação já desde 1994, por meio da Lei 8935, né, que regulamentando o artigo 236, né, da Constituição, acerca dos serviços notariais de registro, né, dispôs, né, que é da competência dos tabeliães de notas, né, lavrar as atas notariais. Então, desde o advento desta lei, né, que nós temos, então, a possibilidade de utilização das atas notariais. Bom, o que, que vem a ser, então, a ata notarial? Ela é considerada um instrumento público, porque é lavrada por um tabelião, né, que vai atestar, né, ou documentar a existência e o modo de existir de um fato, obviamente mediante requerimento, né, daquele interessado, e pode ser utilizado como uma prova documental. Se formos analisar o artigo 384, né, olha aí que está aí em cima, aí, 384, que fala justamente disso. Então, a existência, o modo de existir de algum fato, né, podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada pelo tabelião. E os dados, olha o parágrafo único, representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar também em ata notarial. É muito útil, né, o uso da ata notarial com relação, por exemplo, a conversas de WhatsApp, né, páginas da internet de conteúdo difamatório, que uma hora está lá, outra hora não está, página do Facebook, né, com conteúdo difamatório. Então, você leva o computador ou o celular perante um tabelião e ele vai atestar a ocorrência daquele fato, né? Então, e a utilidade prática é muito grande, porque o tabelião ele tem fé pública, e tendo fé pública, né, obviamente isso te facilita muito no que tange ao ônus da prova. Então essa é uma prerrogativa muito interessante, né, acerca da ata notarial. Bom, a natureza pública, a natureza dela, né, então é de documento público, né, porque ele mantém é, as informações, né, o conteúdo ao longo do tempo, né, por meio específico, né, impresso ou eletrônico, e é lavrado por um tabelião. Ele vai descrever a ocorrência desses fatos, né, que devem ser feitos ali na sua presença e por ele descritos, né. Então, e obviamente ele não pode expressar a sua opinião. Então, não é porque está ali descrito, né, em ata, que determinado fato ocorreu, né? Por exemplo, se alguém fala, né, algo, né, que é descrito por tabelião, a fé pública vai incidir sobre a autenticidade da declaração realizada, falar algo, né, e não sobre o que foi dito, se aquilo que foi dito é verdadeiro. Então, é claro, né, que essa descrição é, que se a descrição, por exemplo, for de uma página da internet, né, da mesma forma, né, o que o tabelião ele vai atestar é a autenticidade do conteúdo da página, né, que é considerado autêntico, né. Então, por exemplo, o conteúdo, o endereço eletrônico, o momento, né, que foi feito aquilo, que deve, né, ser expresso ali na ata. É, porque, obviamente, o conteúdo ele foi criado por alguém, né. Então, e, obviamente, ele não tem condição de falar se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Então, ele vai atestar que aquele fato ocorreu, e não que ele é verdadeiro. Então, esse é um ponto importante para você mentalizar. Então, essa ata ela vai descrever fatos, né, em um instrumento. Já, por exemplo, escritura pública, né, a escritura, a escritura pública, né, ela é de atos ou negócios jurídicos que são declarados, constituindo esses atos ou negócios jurídicos por meio da escritura pública. Então, a ata, ela apenas descreve, né, já a escritura, ela declara, né, constitui os atos ou negócios jurídicos. Uma pequena distinção aí, né?
Com relação à utilização da ata, né, então ela ganhou grande importância por causa do advento do avanço da tecnologia, né, as chamadas provas eletrônicas. Então, porque antes disso, né, antes dessa prerrogativa, ou antes disso se popularizar, né, o uso das atas, a parte tinha que imprimir uma página da internet, né? Então, e obviamente isso é uma prova frágil, né, que não gerava garantia alguma, né, acerca da autenticidade, se aquilo é verídico ou não. Então, quanto ao conteúdo, ou endereço eletrônico e o momento em que ele existiu, né? Então, havia uma lacuna ali, uma falha, né, no sistema probatório. Então, e a lavratura, né, dessas atas notariais, ela visa então justamente escrever, né, por exemplo, o que está contido ali naquela página, né, da internet, www, tal, 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 e a partir desses endereços eletrônicos, eles vão descrever, passaram a descrever então o local, né, o endereço eletrônico, o horário, o conteúdo. E lembrando que o tabelião ele tem fé pública, né, acerca dos elementos, né, então ali contidos. Então isso é muito interessante e importante no âmbito probatório. Então, e é claro, né, esses elementos, né, na hora da valoração, o juiz vai ter aquilo como verdadeiro. E a parte interessada, a parte contrária, que vai ter o ônus de impugnar aquilo, né? Então, é, vai dificultar muito o trabalho da parte contrária se você estiver diante de uma ata notarial. É claro que, embora tenha uma grande importância, né, a ata notarial ela tem limites de aproveitamento no âmbito probatório, né? Então, é, por exemplo, quando uma informação tem um regime jurídico específico de obtenção no processo, em que são assegurados durante a obtenção da prova o contraditório, a ampla defesa, então admitir a ata notarial como constitutiva de prova, né, nesse processo pode tornar a prova ilegítima, né? Então nós temos certas provas que devem ser produzidas em contraditório e resguardada a ampla defesa. Então não é qualquer prova que vai poder ser ali tido como absoluto, né, no âmbito da ata notarial. Então, o grande objeto ali da ata notarial é justamente a coleta de som e imagem, né? Então, justamente porque há alguns obstáculos, né, na coleta, né, de som e imagens, né? Então, é possível que você chame ali um tabelião para que ele, por exemplo, seu vizinho faz barulhos corriqueiros a partir das 10 horas, né? Então, você vai lá e chama o tabelião ou algum representante do tabelionato para que ele ateste a ocorrência de barulho. Eu tive um litígio falando sobre isso, né? O vizinho de cima fazia muito barulho, aí o solicitante vai lá e chama o tabelião, né, o representante, para atestar aquele barulho. Então, foi lavrada uma ata notarial, então, para que atestasse, né, a ocorrência daquele som, né? Então, é um ponto bastante interessante. É uma outra questão, né, talvez que é difícil se demonstrar, é a questão de cheiro, né? Então, imagina que você tenha, eu lembro que tive um caso interessante perto da fazenda que meu pai tinha, em que havia ali um curtume antigo, desativado, cujo cheiro era insuportável, né? Então, como que você vai fazer a prova daquele cheiro? Talvez só com a inspeção judicial, né? Então, apesar de que falar som e imagens, eu não vejo empecilho para você chamar um tabelião, né, e lavrar uma ata notarial acerca do cheiro fétido ou putrefato de uma determinada localidade. Eu não vejo qualquer empecilho quanto a isso, né? Pede para o tabelião atestar, vai ter fé pública e deixa a parte contrária impugnar aquilo, né? Então, é, é bastante interessante a utilidade prática do tabelião, justamente por causa da fé pública, daquilo que o oficial atestar, né, o tabelião atestar. Ok, meus caros? Então, era basicamente isso que eu tinha para tratar com vocês. É um assunto curto e bastante interessante. Muito obrigado e até a próxima.